Meu querido, boa noite. Tudo bem, Vitor? Boa noite. Me Tudo ouve bem? Tá ótimo. tudo certinho com áudio e vídeo? Agora sim, um Ótimo. prazer É um enorme estar prazer. contigo, batendo esse papo nessa noite. Também, já ia falar, a gente até quase falou junto, mas é um prazer conversar contigo sobre esse tema, né? A gente já começa a bater um papo, relembrando, né, que tu és um velho parceiro da Lajupa, velho no sentido positivo da palavra, né? Que já organizou um curso e um grupo de formação humanística que um dos textos, inclusive, debatido, é óbvio que hoje debatido com muito mais maturidade por nós dois, né? Foi o conto A Teoria do Medalhão. Então, já és um parceiro de longa data e a gente continua estreitando esses laços. É importante para a gente te ter aqui, principalmente discutindo aqui numa live, né? Esse recurso tecnológico que particularmente eu não sou tão... Eu sou só um observador de lives, né? Primeira live que faço, mas tu tem te habituado também com esse meio digital. Então a gente continua discutindo coisas profundas, mas dessa vez em novos formatos, novos modelos, né? Então é um grande prazer dialogar contigo, além de ser um amigo. Sim, eu tenho muita gratidão pela Lajupa, que me confiou aquela formação humanista no começo. Eu vi aqui muita gente boa, por exemplo, o Antônio Américo Júnior, que é um amigo muito querido também, que estava presente naquele congresso que teve na OAB, em que eu falei também sobre hermenêutica, formação jurídica. E eu estava começando, eu tinha acabado de entrar aqui na UFPA, e depois aquela formação humanística me inspirou muito para o projeto dialético, do qual tu participaste, tu ajudaste muito no começo, gravaste, inclusive, aqui na sala várias vezes. Eu tenho muita gratidão a Lajupe e a ti, que tenho como um amigo muito querido, um amigo do peito. Em relação ao formato digital, o risco é nos tornarmos medalhões digitais. Porque se tem uma coisa que o Machado percebe é que o bacharel é muito vaidoso, muito garboso, muito se pavoneia. E a Ágora digital, que é a internet, é um local em que a gente corre esse risco, né, de falar muito por não ter nada a dizer, como dizia, aliás, o próprio Renato Russo, né? Mas não é o nosso caso, eu espero, não é o teu caso, com certeza. Hoje a Aliás, gente eu vou fazer dialoga. uma live, que vai ser uma contradição performática. Eu vou fazer uma live sobre não assistir live, sobre desligar o Instagram. Vou fazer uma live para dizer, olha, esqueçam as lives e parem com esse vício, não é possível. Vai ser boa essa daí. Vitor, só para a gente ir começando, né, a nossa discussão. Bom, o que está previsto para a nossa conversa é que nós façamos um diálogo sobre a, o bacharelismo do Brasil, né? Esse que é um tema tratado sob diversas óticas e a gente dialoga a partir da história da literatura, né? Então, nós temos um desafio de, nesse tempo de live, fazer uma discussão mais, digamos assim, profunda possível, né? A partir de uma persona que às vezes não é percebida, mas que também é histórica, que é o bacharel em Direito. E partindo dessa plataforma, que é o conto A Teoria do Medalhão, a gente já bate essa bola. Queria que tu contasse um pouquinho para o pessoal, principalmente para quem não tem, né, ainda não teve a oportunidade de ler o conto Teoria do Medalhão, um pouco sobre a tua leitura desse conto, né, e resumidamente, né, claro que num formato crítico, como tu sempre fazes, como é que se estrutura, ou o que fala o Machado de Assis nesse conto? Bem, em primeiro lugar, eu acho que vale a pena salientar a importância da reflexão histórica. O que a gente está passando com essa crise global? A necessidade de se afastar do mundo do trabalho, da economia, do mundo social e se recluir em casa, né? Quarentena. E o importante para o intelectual, e aí eu defendo que todo universitário deveria ser intelectual, isto é, ter uma vida de leitura, de reflexão, de crítica, de colocar em perspectiva o presente. Ou seja, quem eu sou,
o que eu estou fazendo, onde eu vivo, qual é o valor das coisas, do dinheiro, da política, quais são os princípios morais que regem a minha vida, que regem a sociedade. Isso é refletir. Refletir é especular, é colocar no espelho. É quando eu olho para o espelho e digo quem eu sou. Essa é a pergunta filosófica por excelência. Mas isso é muito difícil, porque nós estamos, tu falaste a palavra-chave, nós somos personagens. Nós ocupamos papéis sociais. Eu sou o professor Vitor, o professor Russo. Né? Nós temos, eu sou o filho do Pedro, da Nena, eu sou o irmão do Pedro. Eu tenho papéis sociais, o marido da Laís, o pai da Maria. Então eu estou sempre ali ocupando um papel. Eu sou um personagem. O Shakespeare dizia, a vida é um teatro. Né? Mas o Shakespeare não dizia isso sem senso crítico. Na verdade, tem alguma coisa atrás da máscara. E atrás a busca, a reflexão é tentar nos olhar com coragem por trás dessas máscaras. E a quarentena é uma oportunidade de colocar a nossa vida em perspectiva. Eu acho que todos deveríamos aproveitar voluntariamente essa espécie de retiro. Se não for espiritual, intelectual, que a quarentena nos obriga. Né? Então, a literatura e a história, assim como a filosofia, que é sempre a minha base, elas são atividades culturais extraordinárias para colocar a nossa vida em xeque, para nos distanciar, por um lado, do presente, do concreto, do prático, para recuperá-lo de forma muito mais efetiva. A Clarice está dizendo, conhece-te a ti mesmo. Exatamente isso. Num diálogo. Acontece que eu posso dialogar com o João da Silva ou com Machado de Assis. Ou com um historiador. Ou com o José Murilo de Carvalho. Se você dialogar com José Murilo de Carvalho sobre o Brasil, sobre a crise política que a gente está vivendo, não é falar com ele, não é fazer uma live com ele, quem me dera. Mas sobre a cidadania, sobre o bacharelismo, sobre o império, sobre a república. Ah, meu amigo, você vai ter um horizonte. Eu acho que ser livro do José Murilo de Carvalho. Quando eu gosto de alguém, eu leio tudo. Pelo menos tudo que tem na Amazon. Eu sou meio obsessivo, assim. Pô, meu horizonte expandiu. Na minha época era estante virtual, hein? Na minha época era Livraria Cultura. Agora é Amazon. Com a Amazon Prime, tu não paga nem frete. Então, a ideia é essa. Eu acho que a gente tem que ter uma formação humanista. Deveríamos ter, sem derrotismo e pessimismo, que não é o meu feitio. Mas a universidade deveria dar José Murilo de Carvalho e Machado de Assis. E aqui é só um exemplo que nos é caro, que eu sei que é um dos teus temas, e que também me é muito caro, muito importante, história política, formação pedagógica da classe dirigente, que mobiliza o direito, que estrutura a sociedade política, etc. Mas tem N exemplos. A gente poderia dar aqui 40 exemplos de um grande literato e um grande historiador. E a gente pode logo colocar um filósofo no meio, e um sociólogo, e um economista. Então, esse é o princípio que eu acho que me anima e continua me animando depois desses 5 anos. Eu acho que foi 2015, salvo o melhor juízo, que a gente fez esse projeto. E tem coisas que o Machado ele é mais atual do que o jornal. Muitas vezes. Ou não. E aí, se não for, a gente faz uma comparação, faz um contraste. Então, essa é a reflexão literária histórica que me parece adequada. E eu aprendi isso com alguém. Tá? O Janjão está sendo ensinado pelo pai. A teoria do medalhão é uma exortação pedagógica do pai a um filho. Como ele ser medalhão. O Machado está debochando de um pai que quer que o filho se dê bem na vida como um pavão exibicionista e a partir do seu vazio intelectual. Eu aprendi isso com eu não vou julgar todo o curso de Direito do Cesupa, até porque vocês poderiam fazer uma análise histórica. Eu estou diante de um historiador que poderia historiar quem eram os professores e da minha turma. Então tem um homem de arquivos que pode recuperar todo o passado, mas foi praticamente o único professor, chamado Sandro Alex Simões de Souza, que é meu amigo, meu compadre, que falou assim, olha, o direito é mais do que as leis. E um dos autores que ele me apresentou, que a gente já conhecia, porque o Machado é um mito, e tem razão de ser mito, e merece ser um mito, ele é o mito da literatura brasileira, por muitos aspectos, e eu acho que nisso ele merece também ser acompanhado do João Guimarães Rosa, que é outro
gigante. Eu acho que são os dois cumes da nossa literatura, na prosa. Tá? E na poesia eu acho que é o Manuel Bandeira e o Drummond. Bem, o que é a teoria do medalhão? A teoria do medalhão é um diálogo. Tá? Primeiro, vale a pena lembrar, Vitor, que esse conto é um conto de 4 páginas, depende da sua edição. Esse conto está inserido num livro chamado Papéis Avulsos, de 1882. De 1882. Lembrando que Memórias Póstumas de Brás Cubas foi publicado em 1880, 1881. E os contos que ele escreveu dos papéis avulsos, que depois foram compilados ou coligidos no papéis avulsos, estavam sendo escritos durante a escrita do Memórias Póstumas de Brás Cubas. E todo mundo sabe, eu deveria saber, que Memórias Póstumas de Brás Cubas é a revolução, não só na obra do Machado de Assis, como na literatura brasileira. Porque é um romance de realismo psicológico escrito por um morto, uma coisa completamente maluca, diferente, rica, crítica ao realismo, tá? Do ponto de vista literário, crítica à sociedade burguesa, carioca, que estava gestando uma nova modalidade. Porque a gente vai ter em 1890 a proclamação da República, a ruptura com o Império. Então, tem tanta coisa ali, o Partido Conservador e o Partido Liberal, que está no Isaú e Jacó, figurado no Pedro e Paulo, que disputam a mesma mulher. Enfim, o Machado está lendo o Brasil, o Machado está lendo a alma brasileira. Então, quando a gente fala de crise política, crise social, tudo bem, crise de quê? Crise é uma perda. A crise é uma perda do solo, é uma perda das palavras, é uma perda de sentido. É uma crise constitucional, tá bom. É uma crise da República, mas aí volta, o que é a República? Né? Então o Machado está refletindo profundamente, e o modo como ele reflete profundamente sobre a alma brasileira é a partir da literatura. E nesse caso, a partir de uma figura que ele chama de medalhão. O medalhão é o bacharel em direito que tem um conhecimento superficial do mundo a partir de uma insígnia distintiva, de um broche, de uma medalha. Ele põe aqui como se fosse também um anel de bacharel, e ele vai se exibir na praça pública, ele vai surfar na sociedade porque ele é bacharel. Então, num mar de ignorante, quem tem o olho é rei, né? E o pai vai ensinar o filho a fazer isso. Esse é o tema geral. E o contexto literário da obra. Perfeito. Assim, é uma conversa entre o pai e um filho, né? Para quem ainda não teve a oportunidade de ler, mas que tem disponível na internet. É uma conversa, eu acho interessante, né? Porque é uma conversa de um pai e um filho, o pai sem nome e o filho Janjão, né? Um nome interessante até, Janjão, um apelido, enfim, a passagem ali da infância ou da adolescência para uma idade adulta, e acontece no dia do aniversário do Janjão, da passagem de 21 para 22 anos. E o pai diz, senta aqui meu filho, que agora nós vamos ter um papo de homem para homem, né? Então são conselhos de um pai a um filho, né? E o pai dizendo, assim, eu não estou entrando no tema, mas só dando o contexto, um pai dizendo, eu vou te dar alguns conselhos que eu mesmo não recebi do meu pai. Então, se eu tivesse recebido na tua idade, talvez eu fosse o que eu gostaria de ser hoje, que é um medalhão. Então, convém a ti que te prepares, né, a partir de agora, com 22 anos, para ser um medalhão, né? E aí vem todo o discurso dele em relação ao que ele deve fazer para se tornar um medalhão, né? Eu queria chamar a atenção, antes da gente entrar propriamente dito no tema, né, do bacharelismo, que a tua reflexão filosófica também é importante para mim pelo ponto de vista histórico. Por quê? O professor Sandro também foi importante na minha formação, né? Um professor que incentivou, assim como tu me incentivaste, a vida reflexiva, a vida filosófica, mas que principalmente me fez olhar a história a partir de um prisma semelhante, porque a história ela não pode ser vista, apesar de sofrer muitas críticas, como uma curiosidade, como uma fofoca
né, em relação a fatos do passado. Na verdade, não. É a leitura do Machado de Assis, ou então a busca do bacharel desde o Império, etc., né, ela deve ser vista como uma tentativa, e é assim que eu encaro a história a partir, principalmente do Marc Bloch, né, como uma progressiva, né, compreensão do presente. Então, essa discussão que a gente está tendo também reflete a filosofia da história, no caso, né, que, particularmente, eu encaro como uma boa filosofia da história. Então, não é um tema desligado, né? Nós estudamos Machado de Assis, fora a alegoria literária, não é um tema historicamente desligado. Tanto é que o Machado de Assis, pela via da literatura, não digo que antecipa, porque seria anacrônico, mas narra ali, ou ironiza, uma figura que depois vai servir de base como interpretação, inclusive, sociológica do Brasil, né? A figura do bacharel, ela está presente numa interpretação histórico-sociológica das mais importantes. Então, esse movimento do bacharelismo está presente no Gilberto Freire, por exemplo, um grande autor enfim, da interpretação do Brasil, está presente no Sérgio Buarque de Holanda. Então, assim, eu até já trago algumas recomendações assim, de quem se interessar pelo tema, né? No próprio Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, existe, né, uma discussão, um capítulo específico sobre, além do homem cordial, sobre o bacharel em direito, que no meio da conversa a gente pode ir dialogando. Mas para quem é do direito, né, e principalmente também que esteja nessa fase, nessa idade do Janjão aí, muita gente que nos assiste está na idade do Janjão, né? Talvez esteja ainda situando o plano do ensino jurídico. Nós temos um livro clássico que chama Das Arcadas ao Bacharelismo, que é um livro do Alberto Venâncio Filho sobre ensino do direito, né? Que o próprio título já revela que faz uma análise a partir do ensino jurídico e do bacharelismo. Então, assim, antes da gente começar, tem todas essas nuances que a gente poderia debater, mas que queria te ouvir um pouco mais sobre, filosoficamente, né, como tu interpretas esse bacharelismo que o Machado de Assis quer retratar. Eu concordo plenamente contigo. A apologia da história do Marc Bloch é extraordinária. Acho que a gente já chegou até a debater isso algumas vezes. É um dos grandes livros de introdução à filosofia da história. Quem tem um mínimo de lida cultural e intelectual sabe que a geração presente ela não é nova do ponto de vista radical e absoluto. Do ponto de vista hermenêutico, a gente herda do passado, não só do passado imediato, mas também do passado remoto, uma cultura, uma língua, um pensamento, uma religião, uma visão de mundo, e que se a gente não perscruta exatamente esses fundamentos, essas raízes, a gente tem muito menos chance de conhecer e se situar no presente. E, portanto, a gente é muito menos líder, porque a gente sabe muito menos quais são os campos de possibilidade da nossa existência individual e social. Tá? Então, esse ponto é fundamental. E olha o que tu disseste. Tem muitos dos nossos alunos aqui que estão na graduação. A Lajupa é uma liga acadêmica formada por graduandos, na sua maioria, não é verdade? Sim, também. Mas a reflexividade... Sim, pós-graduandos, graduados, mas eu acho que a maioria deve ser graduandos. Então, a reflexividade é pensar, bem, eu estou participando de um ensino jurídico, eu estou sendo ensinado de direito. Mas o que é o ensino jurídico? De onde surgiu? E por que ele não se adequa? Todo mundo tem um incômodo com o ensino jurídico, porque ele está em crise. É claro que ele está em crise. Ou ele é crítico, quase que em si mesmo. Porque talvez o próprio direito seja um objeto crítico na nossa sociedade, frágil na nossa sociedade. E daí a importância. E aí, Vitor, segundo ponto, o bacharel em direito, ele é o intelectual brasileiro até 1960. Todo autor, todo pensador minimamente vocacionado às letras, à literatura, à filosofia, à história, ou era padre, ia para o seminário, e é a figura do padre, do clero, desde os jesuítas no século XVI, mesmo com a interrupção pombalina, ou era bacharel. Então, a cultura brasileira, ela depende enormemente dos seminários católicos e das arcadas posteriores, cátedras de bacharel em direito. Sérgio Buarque de Holanda era formado em quê? Direito. Gilberto Freire era formado em quê? Direito. Caio Prado Júnior era formado em quê? Direito. Raimundo Faro formado em direito. Direito. Machado de Assis, direito. José Veríssimo, direito. Todos. Benedito Nunes, direito.
E esses autores todos não fizeram Rui Barbosa, bem, claro, Rui Barbosa também era jurista, mas... Então, todos esses autores, todos os presidentes da República, praticamente, tá? Olha aí, Clarice Lispector, claro, direito. Quem quer que fosse estudar alguma humanas, ou você era engenheiro, se fosse do que nós chamamos de exatas, ou você era médico, praticamente só havia isso. Ou você tinha vocação de estudar filosofia no seminário, que tinha filosofia no interior da formação presbiteral, ou direito. Então, logo se percebeu a importância da formação de uma classe dirigente. Isso é importante falar aqui. Quem se formava em direito, eu vou usar o passado, talvez chegando ao presente, era a elite. Ia escrever no jornal, ia dar discurso público, ia ter influência social, ia debater as teses jurídicas, ia resolver problemas litigiosos do cotidiano, mas não só, ia para a política. A gente está falando de uma classe de... Até hoje, se você for no Congresso Nacional, obviamente o Supremo Tribunal Federal exige, o Judiciário exige, obviamente. Tá? Olha aí, o Antônio Américo, nosso querido amigo, presidente da Primeira República, eram majoritariamente, não só bacharéis, mas os pianos do Largo de São Francisco da Universidade de São Paulo. Então aí já tem uma sociologia ainda mais específica. Porque tu, Russo, tu podes até dizer agora na tua pesquisa histórica quem era a classe dirigente paraense, quem era o bacharel em direito paraense das últimas décadas, ou que formou a cultura paraense. Inclusive na política. Assim, já que tu tocaste no assunto, esse é um dos temas da minha dissertação de mestrado que eu desenvolvo no programa de pós-graduação em História, né? Então eu sou advogado e comungo essa formação nos últimos anos também com diálogo mais propriamente historiográfico. E aqui, na realidade local, a gente pode perceber uma permanência ainda no século XX, já que o Machado está escrevendo no século XIX, na virada, está no fim do Império, né? Então, você tem a criação dos cursos de direito no Brasil em 1827, então ele já pode falar aí, né, de uma tradição das arcadas, etc. Mas, né, no século XX isso perdura. Então até a Andréa acabou de citar o Ariano Suassuna, né? O Ariano Suassuna é alguém que ironiza, inclusive, toda essa figura e esse contexto do bacharel em direito que talvez perviva ainda na esfera da advocacia, né? Talvez seja um dos lugares onde isso perdure. Mas na nossa história cultural aqui no estado do Pará, os grandes nomes, pelo menos até, né, uma revolução universitária, ou até instituição dos cursos de filosofia, história, propriamente dito, estavam no curso de Direito. Então é isso que eu estudo, basicamente, como foi a formação do Benedito Nunes, do Haroldo Maranhão, que se tornou um literato e um jornalista, né, da própria Maria Silvia, né, Nunes, no caso, todos na faculdade de Direito. Então isso é importante a gente perceber. Mas tem uma chave de leitura importante também, para quem se interessa, que é a oposição entre homens de ciência e homens de letras, principalmente a partir do Sérgio Miceli. Talvez esse nome seja um pouco não usual para quem é do direito, mas é um grande, enfim, intelectual também, que entra no contexto do Machado de Assis, porque uma das críticas, ou uma dos conselhos que o pai do Janjão faz para ele é, bom, ciência só no jargão, ciência só no linguajar, né? Então, assim, convém falar termos científicos, a palavra filosofia da história não pode deixar de estar nos seus discursos. Agora, de matéria científica de fato, fuja, né? Então, a crítica ao bacharelismo também é uma crítica pré-científica. Então, assim, com até o passar do tempo, nós temos uma ressignificação do bacharelismo, né? Mas esse papel mais retórico, no sentido realmente próprio da palavra, né? Não no sentido até que tu estudas, né, da retórica, no bom sentido, digamos assim, é algo que faz parte da vida do medalhão, né? É um dos conselhos que o pai do Janjão dá a ele, né? Então faça discurso, etc. Então essa sobrevivência do medalhão, ela não se configura, de certa forma, como igual ou como era a origem, né? Ela é ressignificada. E aí, Vitor, puxando um gancho para desenvolver a palavra,
Tu és professor de direito, tens uma formação de direito, mas tens uma formação também filosófica, enfim, tua pós-graduação foi em história, né? Então, comparando esses conselhos do pai do Janjan, né? Tu hoje, como professor, tens que te preocupar, pelo menos no curso de direito, com a formação de quem vai sair desse curso, etc., né? A filosofia propriamente dita, né? Ela, como entra nesse contexto de formação do bacharel em direito, ou melhor, do bom bacharel e não do bacharel bacharelesco ou medalhão, né? Isso, eu acho que esse é o tema central do conto. Teoria. Bem, teoria é a filosofia, é a ciência, é a contemplação da verdade. É a dialética que contrasta as doxai, as opiniões do senso comum irrefletido, buscando a verdade a partir dos erros, buscando crivar os erros. E, veja, é um conceito científico, o conceito de medalhão. O pai chega com o Janjan para iniciá-lo numa paideia, tá? É só para... O papai está dizendo aqui que o meu mestrado e doutorado é em filosofia. Eu acho que tu pensaste na Laís, talvez. A Laís fez mestrado e doutorado em história e trabalhava com a filosofia. Você teria me expressado mal, mas eu quis dizer que, enfim, a tua pós-graduação é em filosofia, né? Inclusive essa, né, a tua especialização em filosofia clássica ou antiga, não é isso? Isso, e contemporânea também. Então, e tem um subtítulo no conto, diálogo. A gente pode referir que teoria e diálogo são as palavras centrais para Platão, ao fundar a filosofia. Filosofia é teoria dialógica, é construção dialógica, dialética de uma doutrina. Só que quando a gente fala teoria como doutrina, é o resultado intelectual de um processo heurístico e zetético de busca conjunta de iniciação intelectual e de maiêutica. O que o pai do Janjan está fazendo é iniciando numa vida adulta e madura. A gente está diante de uma conversa iniciática, de uma transmissão consciente de certos princípios no estilo pai, filho, mestre, discípulo. Que ele acabou de se diplomar e agora ele vai ingressar na vida adulta, na vida pública. E agora ele está explicando o que é ser um medalhão. Só que, claro, e aqui Sócrates é presente também, na pena genial do Machado, o conto é irônico do começo ao fim. Você não entende Platão sem entender o que é a ironia. E você não entende o Machado de Assis sem entender o que é a ironia. Porque a ironia é um dos componentes essenciais da filosofia do Machado, da literatura filosófica do Machado, né? Então, 21 anos, algumas apólices, um diploma, podes entrar no parlamento, na magistratura, na imprensa, na lavoura, na indústria, no comércio, nas letras ou nas artes. Há infinitas carreiras diante de ti. Então, aparentemente, ele está apresentando a liberdade profissional e social para o filho. Mas o princípio que vai animar a atuação do Janjan nessas atividades todas é o mesmo. O exibicionismo, a formação ornamental ou retórica, o parecer contraposto ao ser. Como tu disseste, as palavras bonitas, o latim, filosofia da história, citar a Constituição, citar o latim, essa cultura bacharelesca do latim, né? Falou latim, se ele citar latim, é culto, é erudito. E o sentido... Qual é o sentido da teoria? A verdade, a substância das coisas, a essência das coisas. E essa essência se esquiva, se subtrai. A verdadeira teoria, o verdadeiro intelectual busca, persegue, critica, duvida. Nada disso o Janjan deve fazer. Ideias é melhor tê-las, ideias é melhor não tê-las. Aí depois, se as tiver, é melhor controlar. Porque as ideias perturbam. Porque a verdadeira inteligência, ela é existencialmente onerosa. Ela é uma espécie ela é uma coisa que perturba. Né? Então, e o Machado era filósofo nesse sentido. O Machado produz uma obra monumental, tá? Que é a maior obra literária que a gente já produziu, perseguindo temas, perguntando sobre o sentido da vida, perguntando sobre a constituição da sociedade, a injustiça da sociedade. Mas nada disso
E a referência inicial ao Maquiavel é importante. O pai diz, rumina bem, meu filho, guardadas as devidas proporções, a conversa desta noite vale como o príncipe de Maquiavel, que aconselhou o Lourenço de Médici a como ser um bom governante. Com a diferença que o Maquiavel estava levando profundamente a sério o que ele reputava ser os princípios psicológicos, sociológicos e políticos da cidade florentina, a partir de uma profunda imersão na República Romana a partir de Políbio, a partir de uma profunda imersão reflexiva na natureza do homem, na natureza da sociedade, na natureza da política propriamente dita. E isso o Janjão exorta, o pai do Janjão o exorta a não fazer. E aí, para responder a tua pergunta no final da reflexão, eu tento realmente instaurar um diálogo maiêutico com os alunos, respeitando profundamente a liberdade deles, porque eu não posso obrigá-los a pensar, provocando numa perspectiva histórica e filosófica. Tu mesmo me aconselhaste, me ajudaste, inclusive eu te cito nominalmente quando eu falo do programa de História do Pensamento Jurídico, que eu fiz com base muito modesta no José Reinaldo Lima Lopes, para eles. Olha, a gente vai voltar aqui para a Antiguidade, para a Idade Média, para o começo do Estado Moderno, falo de Shakespeare, Henrique V, que é uma tragédia extraordinária. Enfim, e o Sandro também, que me ajudou muito nisso, para que a gente entenda o presente, para que a gente entenda certos problemas constantes e para que a gente tenha respostas criativas ou recupere respostas antigas. Rompendo, tu falas da filosofia da história, rompendo um progressismo historiográfico ou histórico de que a gente está sempre superando, melhorando, e que, na verdade, nós somos demasiado humanos, nós temos os mesmos vícios e problemas que tivemos há muito tempo atrás e temos que também aprender do passado. Nesse sentido, Vitor, tu sabes, a minha filosofia da história, em boa parte, é uma história Magister Vitae. É uma história mestra da vida, que a gente tem alguma coisa a aprender com o passado, a gente tem alguma coisa a aprender com a crise do Império, a gente tem alguma coisa a aprender agora, em plena crise da República, com a crise da Primeira República, a República Velha. Claro que a gente tem. Claro que alguma coisa permanece nesse Brasil desigual, nesse Brasil injusto, nesse Brasil indeciso. Mas pro Janjão, não. Tranquilo. Tu não vais fazer nada, tu não vais ser um agente histórico. Tu não vai ser um agente responsável, transformador, crítico. Tu não vais fazer a diferença. Muito pelo contrário. Tu vai ser um pouquinho melhor da vulgaridade, sem perder o contato com ela, só para parecer um pouco mais culto e erudito, mas tu vai jogar bilhar. Tu vai andar nos passeios públicos, soltando os teus latinismos, e tu vai ser famoso. E o medalhão vai te valer um prestígio público. E essa é a vida. Uma vida medíocre. Uma vida mesquinha. O Machado está dizendo, meu Deus, é isso que é o direito? É isso que é o estudo do direito? É isso que é o diploma? É isso que é a justiça? E o Machado está sempre numa dimensão metafísica também, né? Sempre é o Quincas Borba. Está sempre pensando mais profundamente sobre a natureza humana. Sim. Essa parte que você citaste do bilhar é uma das mais irônicas, né? Que convém jogar bilhar porque ele, enfim, fala que talvez 3/4, né, dos que jogam bilhar têm a mesma opinião do taco, né? Então, é uma questão, uma parte bastante irônica, né? E ele finaliza com a citação do Maquiavel. Mas uma das coisas que me chama a atenção é que todos esses encargos do medalhão, né, o Janjão vai retrucando. Não, mas isso é muito difícil, né? Isso é muito complicado. Não, isso aqui é quase impossível, mas tu conseguirás. E dá para perceber a ironia aí que em relação, por exemplo, a esta não formação, né, realmente esse seria uma não formação cultural, pelo menos, exige tanto esforço quanto a formação propriamente dita, né, a cultura, né, o cultivo da intelectualidade verdadeira, o cultivo, inclusive, da espiritualidade, no sentido mais específico, né, da coisa, apesar de que não há um tratamento aqui específico em relação ao que fazer com a espiritualidade, etc. Mas o que convém realmente ao bacharel, e que é difícil, é anular o pensamento, é anular
talvez, inclusive a própria opinião, quando ela seja mais profunda. Isso aqui chama muito a atenção da dificuldade, né, que aparentemente seria do lado, a dificuldade seria do lado do aprendizado, do lado da intelectualidade, mas também está no outro polo, que é difícil anular o pensamento, mas, na opinião do pai do Janjão, é possível, né? E aí, Vitor, uma das também questões importantes aqui é em relação à publicidade. Ele fala assim, né? Convém fazer muita publicidade do que você faça, etc. Né? Então, seria realmente o ser em contraposição ao parecer. No mundo digital, tu começaste levantando essa bola, há grande possibilidade de que, né, as pessoas se, digamos assim, se mostrem nas suas não faces, né, usando as suas múltiplas faces. O jurista no mundo digital, tu que acompanha também, tu não é só filósofo, né? Então tu acompanhas aí o mundo digital como um todo, né? O jurista no mundo digital, como é que tens, não é no sentido material da coisa, né? Mas essa atualização da publicidade para o jurista, como é que tu tens visto isso? Olha, essa é uma grande questão e é um bom exemplo de uma reflexão do presente a partir de perspectivas abertas pela literatura e pela história. O mundo digital pode ser um desses aspectos ou uma dessas dimensões que o pai do Janjão exortava o seu filho a praticar. Ou seja, o mundo digital pode ser um aspecto de homogeneização, de padronização do pensamento, de repetição mimética, como ensinava o grande René Girard, de gostos, ideias, de like, de compartilhar. Pode ser uma forma de acachapar a inteligência do jurista e pode ser uma forma de fechar o horizonte do jurista para os argumentos já abatidos. Pode ser uma forma de mobilização da opinião pública. Então, a publicidade digital, obviamente, é positiva, obviamente é uma realidade. Eu tenho falado nas minhas aulas, realidade virtual. Ou virtualidade real, se a gente quiser jogar dialeticamente. É uma realidade. A gente está aqui. Aliás, estou muito feliz, com o coração cheio, falando com um amigo. A gente pode... a última vez a gente se ligou, vamos jantar, vamos agora, hoje. Mas ao mesmo tempo, vamos se ver, vamos hoje. Eu tenho falado, engraçado, com amigos da Itália, de Portugal. Falei com o Padre Fabrício na Itália. Então, e ao mesmo tempo posso falar com a mamãe, que está a 3 quadras daqui. Então é uma realidade. Então, por um lado, óbvio que é muito boa. Por outro, há uma dimensão que pode ser o bilhar, que pode ser essa redução do vocabulário, redução pelas imagens, uma realidade imagética que desintelectualiza, que subintelectualiza. Então, eu acho que pode ser um medalhão, com a ideia de marketing. Olha, não sei se tu viste meu post hoje. Estás fazendo marketing. Olha, eu não faço marketing no sentido pejorativo, não. Eu tenho que poste as minhas coisas. Eu tenho que o dialético tem uma pena, o dialético tem uma estética, né? Mas não tenho o marketing no sentido de promover mercadologicamente um produto, porque eu vendo na internet os meus cursos, mas eu quero que comprem sabendo o que ele é, não precisa esconder, tá aqui, estou falando cara a cara contigo, de forma transparente, pode abrir no YouTube tudo que eu penso, tudo que eu falo, né? A minha convicção religiosa, as minhas convicções filosóficas estão todas lá, né? E aí isso pode ser divulgado pela internet. Então eu acho que o jurista tem que atentar muito com o risco dele se perder nesse mundo virtual, dele se expor demais e descurar da sua formação intelectual, acadêmica, da sua reflexão efetiva. Então a internet é muito boa, mas com grano Salles. Olha aí o latinismo bacharelesco. E esse é um tema interessante, né? Porque aumenta ou acirra, por exemplo, as dificuldades do cultivo intelectual. É uma coisa que a gente já conversou anteriormente, mas, por exemplo, talvez a própria dispersão, né, ela seja uma das maiores dificuldades em relação a você, enfim, cultivar o intelecto. Mas, ao mesmo tempo, a internet bem utilizada pode ser
digamos assim, uma arma contra o bacharelismo. Então, talvez nessa nossa conversa, né, um dos pontos importantes é, primeiro, perceber que existe uma cultura que subjaz a nossa tradição intelectual. Então, talvez muitas pessoas, na verdade, não tenham ouvido ainda o termo bacharelismo e agora analisem criticamente a sua própria, digamos, realidade, né? Então, esse já é um excelente passo. Depois vem como reagir a isso. Que tipo de bacharel, porque bacharel nós não deixaremos de ser, né? Porque quem se forma em direito inexoravelmente é bacharel, né? Inclusive na profissão médica houve uma mudança do diploma, que agora não é mais bacharel em medicina, agora é diploma de médico, né? Enfim, são essas nuances. Mas quais são algumas armas, Vitor, que tu recomendas, por exemplo, mesmo nesse período digital, para o cultivo da intelectualidade e para a percepção aí da formação do bacharel em direito, para que consiga driblar, né, digamos, esses anti-exemplos? Bem, eu acho que a gente está de acordo que a internet será um fator de publicidade e de socialização no que tem de exterior e no que tem de exibicionista e narcisista das aparências, de uma linguagem retórica e ornamental do bacharel contemporâneo do mundo digital. Então, eu acho que se a gente pegar, por exemplo, a exortação de frequentar os passeios públicos, a exortação de publicar no jornal, a exortação de proferir os discursos grandiloquentes, tudo isso a gente pode projetar no meio digital. E aí o bacharelismo machadiano se torna muito atual, só mudando o meio. A formação bacharelesca também era aquela formação reducionista do direito às leis. Se a gente usa o recurso digital simplesmente para mobilizar as leis, claro que as leis, a Constituição, os códigos, as jurisprudências são muito facilitadas de serem pesquisadas na internet. É claro que a pesquisa jurídica, estrito sensu, na internet é muito fácil. O que eu acho que se pode fazer, ou se deve fazer, é pesquisar a boa doutrina, pesquisar os artigos acadêmicos. Imagina, Vitor, que eu ainda cheguei a pesquisar na PUC do Rio de Janeiro artigos acadêmicos em revistas de forma manual. Eu lembro, Revue de Métaphysique, que é a grande revista, uma das grandes revistas, eram assim 60, eu fui abrindo uma por uma para procurar. Parece coisa assim não que tinha, tu fazes. Não tinha o Ctrl+F, né? O famoso Ctrl+F agora que a gente coloca. E mais, os sumários sequer estavam digitalizados, porque se eu tivesse pelo menos os sumários, nos sumários eu pegava os Ctrl+F. Então, é claro que poupa muito tempo. Hoje eu tenho a Revue de Métaphysique digitalizada, e que maravilha. Hoje tu que é historiador de arquivo, possibilidade de ter acesso a muitos documentos, até arqueológicos, digitalizados. Vou fazer uma live amanhã com o meu amigão Marcos Boeira, que está em Roma, pesquisando a segunda escolástica salmantina, com documentos, e ele vê o documento, ele já me mandou uma foto, documento do século XVI, XVII, e ele mandou. E eu falei, tu tiraste essa foto? Não, tu podes ver o documento, não pode tocar, obviamente. Ele até tentou uma autorização muito específica, não deram, que tu sabes como é. Mas para que você quer tocar? Já está digitalizado. Aí ele brincou assim, se eu soubesse que estava digitalizado, eu teria vindo aqui em Roma. Porque eu não preciso estar em Roma para ver o negócio que está digitalizado. Então, a internet é um recurso extraordinário da boa literatura, comprar bons livros, ter os PDFs legais, é claro, que a gente não vai exortar aqui o crime, mas contra o direito autoral, ter os bons livros, fazer a boa pesquisa e voltar para a realidade. Isto é, não ficar preso nesse mundo digital. Usar a internet com moderação, imprimir se preciso, ou ler livros, nunca substituir os livros. Olha, o pai do Janjão diz, não lê muito, não lê livros. Olha, o bom bacharel tem que ler muito, ler incansavelmente, para poder multiplicar o vocabulário, ganhar novas articulações gramaticais, semânticas. Ele tem que ter uma prosa fluida, uma prosa como a do Machado. Olha, ninguém começa a escrever como o Machado do dia para a noite. Isso aqui é leitura de décadas.
dos grandes autores, como essa que ele tanto admirava, e aí você vai subindo nos ombros dos gigantes. Senão você vai ser um medalhão. O medalhão também, fora essa questão que tu levantaste muito bem, uma questão mais que toca o direito em relação, né, ao medalhão se ater à interpretação legal ou legalista, enfim, toda uma filosofia jurídica ou teoria do direito por trás disso, que é um outro aspecto que a gente poderia comentar e passar uma live inteira, mas nos cursos de teoria do direito pessoal, inclusive tu, né, discutem isso bem profundamente. Uma outra, na verdade, característica seria a ocupação, por exemplo, a crítica de posições burocráticas, né? Então, esta é uma das vertentes que constrói aí o movimento ou o sentido de bacharelismo, que é talvez o carreirismo que nós chamamos, né? Então, assim, o próprio Sérgio Buarque de Holanda coloca o bacharelismo como uma praga, né? Que infestou a nossa... Isso é uma frase, enfim, dele, inclusive falando do bacharelismo nos Estados Unidos, que a gente acha que é uma coisa só nossa, né? Não, ele fala que nos Estados Unidos, se você pegar, por exemplo, a Declaração da Filadélfia, a maior parte das pessoas que as assina é burocrata advogado, né? Então, todo esse, inclusive, mecanismo estatal, né, que é reforçado a partir de uma disseminação do curso de Direito no Brasil, também é um dos fatores que a gente poderia discutir. Mas é um ponto de vista de observação sociológico também. Então, só para ressaltar esses dois aspectos. Uma coisa que a gente já poderia ir encaminhando para a nossa finalização, que tu tens também uma outra live, né? A literatura, especificamente, né, pode contribuir para esse despertar do bacharel. Não uma literatura, digamos assim, para ser citada. Porque, inclusive, isso pode ser observado em alguns bacharéis atuais, né, que a citação, por exemplo, de orelha de alguns clássicos, ou então até em decisões judiciais, a citação meramente aleatória da literatura é recorrente, né? Então, assim, para uma formação literária, isso é já realmente uma recomendação, para uma formação literária, para quem se interesse, né? Tu vai estar fazendo também algumas lives sobre literatura, estamos falando hoje de Machado, mas tu vai fazer uma live sobre contos, assim. Fala rapidamente para a gente como, assim, alguns pontos sobre para quem se interessar por literatura que possa buscar, por exemplo. Olha, o carreirismo, por ordem atual, ele está na indústria dos concursos. Então, mais do que nunca, ou talvez sempre, o bacharel em Direito busca ocupar as carreiras da administração pública do Estado. Então, é um ideal muito louvável. Eu mesmo já quis fazer concurso público. Eu sou concursado, não de uma carreira jurídica estrito sensu, mas na Universidade Federal do Pará. Mas a própria OAB, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, chancela a atividade jurídica por uma espécie de concurso público, que não tem concorrência, porque todos os aprovados são a classificação aprovados, mas isso gera uma modalidade intelectual a mais passiva possível, do que cai na prova, do que eu tenho que estudar. Qual é o doutrinador? Agora nem tem mais doutrinador. Eu lembro disso, eu te contei várias vezes, que a coisa mais gritante para mim, a coisa mais absurda para mim, a coisa mais estapafúrdia na minha vida, foi quando eu ia estudar para a prova da OAB e não me recomendaram livros, doutrinas. Foi quando eu vi que a questão era mesmo apocalíptica, do ponto de vista intelectual. Lei crua, lei bruta, a letra da lei. Isso é citação do Machado. Olha só, eu vou ler aqui uma exortação do pai ao Janjão. O mesmo direi de toda a recente terminologia científica. Deves decorá-la. Podes ter a coquetice de as trazer para mostrar que também és pintor. De oitiva,
Com o tempo, irás sabendo a que leis, casos e fenômenos responde toda essa terminologia. Porque o método de interrogar os próprios mestres e oficiais da ciência, nos seus livros, estudos e memórias, além de tedioso e cansativo, traz o perigo de inocular ideias novas. E é radicalmente falso. Então você tem uma instituição que diploma os advogados do Brasil com um método de avaliação que não exige o estudo de livros, que não exige a compreensão das ideias jurídicas, que não exige o entendimento dos princípios morais, políticos, jurídicos, sociológicos e econômicos que regem o mundo social. Mas que loucura é essa? Então, é um método de alienação programado. É uma pedagogia alienante. E é claro que, por sobrevivência mercadológica, por isso que eu me orgulho de fazer parte da Universidade Federal do Pará e do CESUPA, que não entra nessa lógica, até onde me consta, até onde eu quero crer, tá certo? Embora seja pontuado no ENAD, embora seja muito bom, existe, senão eu não estava lá. E quando eu falei isso em sala de aula, disseram, não, professor, o senhor está errado. Então, eu sou contra a prova, porque eu não tenho nada para ajudar nisso. Não tenho nada a ajudar. Aí me deram lá o que cai de hermenêutica na OAB. Aí tu sabes como eu respondo isso? Tá bem, para entender isso aqui tem que estudar Heidegger, Gadamer, então vamos lá para hermenêutica, que depois fica fácil. Né? Claro, o papai sempre me ensinou, quem sabe mais sabe o menos. Então, mas quando você tem a mediocridade como ideal de excelência, numa prova, e depois que é só camuflada para um concurso da magistratura federal, né? Eu conversei com o Bruno Magalhães outro dia numa live, que é um procurador da República, né, que é um dos concursos mais difíceis. Então, tem um pragmatismo pedagógico, tem um funcionalismo pedagógico, uma mecanização do intelecto, o intelecto saber o que cai na prova. Isso não é a inteligência. Isto é, a gente está deformando a inteligência. E a literatura, Russo, essa é a tua pergunta. Então, essa estrutura pedagógica da formação institucional de uma classe dirigente que vai ocupar uma função burocrática. Isso quer dizer que esta classe ela não é apta a pensar a sua realidade. E diante de uma crise política como a que está instaurada, ela está desarmada conceitualmente. Ela não sabe o que pensar, ela não sabe o que fazer. É verdade que a crise nos priva o solo e a gente realmente não sabe o que fazer. Isso é normal da crise. É normal da crise. Mas, pelo menos, a gente tem que ter criatividade e inteligência para a crise. Então, é uma tragédia, porque isso priva, repito, a liberdade dos agentes históricos do direito. No fundo, são marionetes. No fundo, são medalhões que estão reproduzindo de forma substantiva as leis, as ideias da última doutrina, o modo como cai. O Bruno Magalhães, por exemplo, disse assim, eu sei como pensa um procurador da República. Falei, como? Bem, o procurador da República estudou muito, teve que passar num concurso difícil. Ele pensa exatamente isso no direito penal, que é o que está no Código Penal, e aquela interpretação única e exclusiva. E tem mais, ele nunca mais volta a estudar direito penal. Ele não, porque ele, o Bruno Magalhães, é intelectual de categoria. Tá? Não só porque está fazendo mestrado em filosofia, tem grande intelectual, homem que lê Cervantes, que lê Goethe, que lê Rosa, um grande intelectual. E ele vai conversar com os amigos dele, procuradores da República, e os amigos dele falam, tu está lendo Guimarães Rosa, tu está lendo sociologia, política, história, para quê? E claro que ele vai ser taxado do louco, ele é o alienista, aí é outro conto do grande Machado. É o único são que manda prender todo mundo, ou seja, a loucura, a inversão, o que a gente está em jogo aqui, Vitor, do ponto de vista filosófico, é a essência da ironia. A sanidade passa a ser vista como loucura. E a loucura passa a ser vista como normalidade. Porque todo mundo é louco. Então você tem um sistema de embrutecimento intelectual que acompanha um embrutecimento moral. Que as pessoas ficam dessensibilizadas. Eu não preciso nem lembrar do grande livro da Hannah Arendt, A Banalidade do Mal, sobre o Eichmann. Que o Eichmann era inteligente, só que ele não pensava. Ele agia por dever. E a gente tem um direito que é a aplicação do dever, sem prudência, sem hermenêutica, sem sensibilidade, sem... Então vamos lá.
A literatura, a meu ver, junto com a história e a filosofia, mas de algum modo a literatura primariamente tem a função de abrir os horizontes das pessoas. E os contos, eu vou trabalhar com os contos, como a gente está trabalhando hoje, porque como as pessoas têm uma certa intelectofobia, isto é, as pessoas têm um certo medo, ou uma ojeriza, ou uma hostilidade à leitura, ao pensamento. Se eu passar a Montanha Mágica, do Thomas Mann, que deve ter 800 páginas, ou né, as pessoas não vão ler. Então, a minha experiência me diz que se eu passar a Morte em Veneza, do Thomas Mann, que tem 40 páginas, aí elas leem. Então, na verdade, é uma forma de tornar mais acessível. E eu quero começar com os russos. Porque eu acho que os russos têm uma profundidade psicológica, e religiosa e política muito grande. E isso me interessa. Claro. Bom, já estamos quase chegando no final, né? O pessoal tem interagido por aqui, temos diversas interações, mas já faltando 5 minutos para as 8, eu queria te agradecer, Vitor, pelo papo. Realmente foi um diálogo, né? Uma conversa dialética e sempre muito proveitosa. Né? Então, são pequenos excertos, né, de um pensamento mais aprofundado sobre o que é o ensino jurídico, sobre o papel do bacharel, o anti-bacharel, o papel da literatura e da filosofia. Né? Então, em nome da Lajupa, como conselheiro, já não como atuante direto na Lajupa, eu te agradeço a participação, né? Sempre um prazer conversar contigo e espero que todos tenham gostado muito. Pode fazer uma finalização, e aí eu já agradeço a todo mundo que está assistindo. Valeu pelo prestígio. Eu vou concluir com uma leitura aqui de uma passagem do conto Teoria do Medalhão, do Machado, sobre que sintetiza a ideia do que a gente está vendo. Essa vulgaridade programada e essa mediocridade desejada e ensinada pedagogicamente. Diz o pai. Toda a questão é não infringir as regras e obrigações capitais. Podes pertencer a qualquer partido, liberal ou conservador, republicano ou ultramontano, com a cláusula única de não ligar nenhuma ideia especial a esses vocábulos. Se for ao parlamento, posso ocupar a tribuna? Podes e deves. É um modo de convocar a atenção pública. Quanto à matéria dos discursos, tens a escolha, ou os negócios miúdos, ou a metafísica política. Mas prefere a metafísica. Um discurso de metafísica política apaixona naturalmente os partidos e o público, chama os apartes e as respostas, e depois não obriga a pensar e descobrir. Nesse ramo dos conhecimentos humanos, tudo está achado, formulado, rotulado, encaixotado. É só prover os alforjes da memória. Em todo caso, não transcendas nunca os limites de uma invejável vulgaridade. Então, eu queria concluir dizendo, meus amigos, fujam dessa vulgaridade, rompam com essa mesquinhez intelectual, porque ela resulta numa mesquinhez moral e, por consequência, social. Façam a parte de vocês no que lhes cabe para melhorar o nosso nível social e cultural. Parem de reclamar que a nossa sociedade brasileira não presta e assumam a responsabilidade diante dela. Vai finalizar aqui, Vitor. 20 segundos. Muito obrigado de coração. Parabéns à Lajupa. Eu sou um grande admirador de vocês e de ti, que és um amigão. Tu sabes, tu mora no meu coração. Um abração para todo mundo que nos assistiu e até a próxima. Estou sempre à disposição de vocês. Obrigado, Vitor. Até mais.